Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dalberto, professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades aqui do curso Aulática. E aqui eu serei responsável pela frente 3 de vocês de Geografia. Devemos lembrar que essa frente trata da questão dos países, dos seus conflitos, da situação política e econômica. E por falar na questão da economia, separei aqui para vocês, para nós começarmos as aulas, um tema: economia moderna, porque a questão econômica é o grande motor da transformação dos países. Inclusive, muitos deles acabaram adotando o sistema capitalista. Por isso que nós vamos dissertar para vocês o modo de produção capitalista para nós iniciarmos, então, os nossos estudos. Acompanhe comigo, gente, as principais características, então, deste modo de produção. Primeiro, propriedade privada, ou seja, as áreas, os meios de produção têm um dono, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Outra característica importante também, a divisão de classes. Inicialmente, os donos do capital e os proletários, hoje mais ramificados, inclusive com a presença de uma grande classe média, mas a divisão de classes é um conceito muito importante. Terceira parte, economia de mercado. Devemos lembrar que no capitalismo há uma troca monetária, ou seja, produtos por moeda. Não são feitas mais trocas naturais, ou seja, produto por produto. Outra questão importante é a ideia do lucro. Essas relações sempre tem que gerar lucro para quem está empreendendo, inclusive em cima do trabalho, que é a chamada mais-valia ou quantidade de trabalho não remunerada. Também se trata de uma economia baseada na oferta e procura, ou seja, quanto maior a procura, menor a oferta, sobe o preço das mercadorias. Mas devemos acompanhar também que o capitalismo, sobretudo em sua fase moderna, que é o que nós estamos estudando, ele passou por diversas fases. Acompanhe essa primeira fase que nós colocamos aqui: capitalismo comercial, século XV a XVIII. Neste momento, a ideia era conseguir produtos em mercados mais baratos para vender num mercado mais caro. Ou seja, era a busca por uma balança comercial favorável, vender mais do que comprar, porque a ideia deste momento é o metalismo, acúmulo de metais para fortalecer as finanças dos países. Outra questão importante que vai acontecer são as navegações para buscar esses produtos nos 4 cantos do mundo, e vai levar então a um grande momento de colonialismo no capitalismo comercial. Mas acompanhe também mais um item importante, que é a chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então, o capitalismo, em suas fases, possui as funções econômicas de cada país. No momento comercial, prestem atenção, existem os grupos de países conhecidos como metrópoles e o grupo de países conhecido como colônias. Qual é a função das metrópoles? Enviar manufaturados para as colônias, controlando através do pacto colonial toda a sua economia, ou seja, a colônia está numa situação subalterna economicamente. Por isso que a colônia envia, então, gêneros primários. Aqui no Brasil, por exemplo, durante muito tempo nós enviamos pau-brasil e açúcar, por exemplo, os metais que nós falamos e os escravos dentro desse mecanismo de acumulação de capitais. Gente, agora acompanhe comigo essa próxima lousa aqui para as nossas 2 outras fases do capitalismo. Agora vamos a uma nova fase do capitalismo. Está aqui o capitalismo industrial, século XVIII a XX. Devemos lembrar que nessa etapa do capitalismo, diferente do comercial, é baseado na produção, fabricação. Está aqui marcado produção em massa devido às revoluções industriais, onde a força da máquina
produz em larga escala. Essas revoluções industriais começam na Inglaterra, depois outros países vão participar e a tecnologia avança cada vez mais até chegarmos na terceira revolução industrial. Durante a segunda revolução já começa a se desenhar o imperialismo e neocolonialismo, ou seja, os países industrializados buscam áreas para colocar esse excedente de produtos da Revolução Industrial. Então nós temos uma dite agora do capitalismo industrial que é a seguinte: países industrializados enviando então esses produtos industrializados, ou os chamados maquinofaturados, para os países não industrializados, que enviam então matéria-prima para esses centros do capitalismo. Devemos então estar atentos que esses países industrializados, muitos deles são as metrópoles do capitalismo comercial. Observe que esses países então vão mudando a sua forma de atuar, mas continuam sobrepujando outros países. Isso é importante. Atenção agora à outra fase final, o capitalismo financeiro, séculos 19 a 21. Por que ele é chamado assim? Agora o setor financeiro, os bancos, o mercado de ações, os empréstimos é que são fortes nesse tipo de capitalismo. Não é mais tanto a produção que comanda, mas é quem detém o capital. Está aqui também uma concentração, por isso que ele também é chamado de monopolista. Aí vão aparecer conceitos como os monopólios, os oligopólios, as holding, os cartéis, trustes, mostrando que essa concentração de capitais se mostra muito agressiva nesta fase de capitalismo. Está aqui também o momento que a globalização também atinge uma fase intensa. Se de certa forma ela começa lá no capitalismo comercial, com as grandes navegações, aqui, sobretudo com o poder das transnacionais, dessas grandes corporações, acontece uma grande interligação dos lugares, interligação dos países, movidos sobretudo por interesses dessas transnacionais, localizadas sobretudo em países desenvolvidos. Agora a DIT atual, a divisão internacional do trabalho atual. Países desenvolvidos enviam empréstimos, tecnologia e rede de serviços. Países subdesenvolvidos pagam então juros, levam royalties para os países desenvolvidos. Para usar essa tecnologia, eles têm que pagar os royalties, o direito pelo uso dessas tecnologias e ainda as commodities, ou seja, um outro nome para as matérias-primas. Devemos lembrar, para terminar, que no capitalismo financeiro, os subdesenvolvidos podem ser divididos em emergentes ou industrializados e países que ainda não se industrializaram, ou seja, mantém ainda uma base agrária. Gente, por enquanto é isso. Até a próxima aula e um grande abraço.